Bem-vindos ao Historizando! Esse é o Questão da Semana. Toda terça-feira aqui no canal tem correção de questão para te ajudar a fazer as provas. E hoje nós vamos falar da UERJ. Mas, se você tem alguma sugestão de prova que possa aparecer no Questão da Semana, é só deixar o seu comentário aqui embaixo. Não se esquece que se você curte esse tipo de conteúdo, de deixar, é claro, o seu like e de se inscrever no canal para ajudar o canal e também, é claro, para ter mais acesso aos conteúdos. Bora falar de UERJ? Se você ainda não fez essas questões, aconselho a dar um pause para analisar, para fazer e depois observar a minha correção. Combinado? Vamos lá então, falando de UERJ 2021. O tráfico de escravos africanos, maior movimento de migração forçada documentado pela história, forneceu a mão de obra que impulsionou o desenvolvimento econômico das Américas nos primeiros séculos de colonização europeia e moldou a composição genética das populações de norte a sul do continente. Olha que interessante. Ele está colocando outros olhares sobre a lógica escravista. Lembrando que a prova da UERJ é uma prova interdisciplinar, multidisciplinar, e que vai colocar várias questões juntas. Por isso que eu falei que hoje é humanas da UERJ, justamente porque ela aparece aí com várias matérias em conjunto. De 1514 a 1866, quando ocorreram, respectivamente, a primeira e a última das quase 35 mil viagens registradas. Então, ele te dá a data, ó. 1514 é a primeira viagem registrada, 1866 a última viagem registrada de navios negreiros. Cerca de 12,5 milhões de pessoas de diferentes regiões da África foram trazidas contra a vontade para o Novo Mundo. A maioria, quase 7,6 milhões, ou 61% do total, veio em um intervalo de tempo curto, entre 1750 e 1850. Então, nesses 100 anos aí, a gente tem a maioria das pessoas, negros e negras, que vieram forçadamente para o Brasil. Esse período de maior tráfico transatlântico de escravos coincidiu com o aumento da miscigenação na América. Será que à toa? Provavelmente não, né? Miscigenação nas Américas, identificada em um estudo publicado em uma revista científica renomada. Segundo o geneticista, olha as misturas das áreas aí, genética. Eduardo Tarazona, é assim que fala, gente? Tarazona? Me corrija se eu estiver errado. Santos falou o seguinte: o número de pessoas deslocadas nessa diáspora, então nessa separação forçada, foi tão grande que trouxe para as Américas representantes de toda a diversidade genética da África. Que as pessoas acham assim, né? Existem inúmeros estereótipos e dos mais problemáticos é pensar o continente africano como uma unidade. Gente, é um continente, um dos maiores continentes do nosso planeta, uma diversidade imensa, não só de países, de culturas, de etnias e de genética, né? E ele deixa muito claro aqui essa diversidade genética. Então, olha que texto riquíssimo, com muita informação pra gente. Adaptado, então, da revista da FAPESP, ok? Vamos para a questão. De novo, se você não fez, pode dar um pause aí, dar uma olhada, quem sabe, e aí depois corrige comigo, tá? Fique à vontade, afinal, gente, eu falo isso desde o dia 1 e continuo falando. Historizando é nosso. E por ser nosso, eu preciso do seu apoio, né? A gente precisa de apoio, então deixa seu like aí. Ao investigar a diversidade das populações africanas e seus vínculos com a miscigenação das populações afro-americanas, a pesquisa mencionada contribui para a crítica do racismo por valorizar qual aspecto? Aqui é uma imagem que também está na questão, justamente observando essa diversidade, ok? Combinado?
Então tá aqui, retratos de negros e negras em Pernambuco, feitos pelo fotógrafo de origem germânica Alberto Hensch. Claro que eu não vou saber falar germânico alemão, né, no caso. 1827 a 1882, por volta de 1870. Então, próximo aí dessa questão de auge, nós temos aí essa grande diversidade. Então, de novo, a pergunta. Olha a importância da pergunta. A pesquisa mencionada contribui para a crítica do racismo, porque ela valoriza que aspecto, né? Letra A, ela valoriza uma hierarquização das heranças? Uma maior, outra é menor, uma é melhor, outra... Não tem uma hierarquia, né? Algo que vem primeiro e segundo e terceiro. Descrição das práticas de orientação eugênica, lembrando o que é eugenia. Eugenia é justamente essa prática de eliminação do outro, né? Então, a lógica da eugenia é a lógica de que existe uma raça, de que existe alguém melhor que o outro, um ser humano melhor que o outro, uma genética melhor que a outra. Existe essa descrição dessas práticas, de orientação dessas práticas aqui no que a gente está discutindo? Não. Redefinir as dinâmicas de mobilidade geográfica. O que é redefinir as dinâmicas da mobilidade geográfica? É pensar que era de um jeito e aí a gente concluiu que essa mobilidade, essa lógica de saída do continente e chegada em outro continente foi diferente. Não. O que ele está falando aqui é de qual o momento que aconteceu mais, qual que aconteceu menos, mas não mudou, não redefiniu esse tipo de orientação, essa dinâmica, né? Ela continua, a gente tem documentos suficientes para acreditar que essa dinâmica existiu dessa forma. E por último, caracterização das relações de ancestralidade biológica. Por que não faz sentido a gente ser racista, basicamente, né? Por que o racismo não faz sentido? Na verdade, ele não faz sentido em lugar algum, tá? Mas no nosso país não faz sentido, não tem um sentido, assim, elevado à potência de não ter sentido. Por quê? A lógica da miscigenação e a lógica da diversidade étnica, da diversidade genética. Não existe a pessoa negra, ponto. Não existe a pessoa branca, ponto. Muito menos no nosso país. Agora, eu não tô dando justificativa aqui pra ninguém ficar tentando cota porque falou que o avô, o tataravô era negro, não, tá? Não é isso, não. São várias discussões diferentes. Inclusive, comenta aqui embaixo se você quer vídeos sobre essas discussões. Eu pretendo esse ano fazer vários conteúdos de sociologia, várias discussões importantes. Eu quero muito saber de vocês, tá? Então, toma cuidado aí também com o que você vai falar por aí, com o que você vai argumentar por aí. Mas uma questão é fato. Não existe o negro e não existe o branco nessa lógica de diversidade genética. É muito mais do que isso, é muito mais complexo do que isso. Agora, infelizmente, no racismo, que é o que a gente vive hoje, existe o branco e existe o negro. E a gente sabe muito bem as diferenças, né? Eu espero que você saiba. E se não souber, estou aberta para discussões e a gente pode muito bem falar disso aqui. Letra D, a nossa resposta. Bora para a próxima, porque se deixar eu falo, viu? Eu falo. Bora lá. O UERJ 2021. Os textos acima, na verdade, estão aqui, tá, gente? Para deixar mais fácil, mais bonito mesmo nossas questões. Os textos acima fazem parte de uma edição de 2000 da publicação O Grito dos Meninos e Meninas de Rua. Essa publicação foi uma das ações que integrou o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, criado em 1985, cuja mobilização teve papel fundamental para a aprovação em 90 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Gente, já pararam para pensar nisso? Que o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, é de 1990. Comenta aqui embaixo se você acha que quem nasceu em 90 é velho. A gente vai ter várias discussões sobre isso. Mas, gente, na história do nosso país, 1990, não é nem ontem, é tipo 2 horas atrás, sabe? Nem isso. Então, é muito novo, muito recente. Então, vamos ver os cartazes. O grito das meninas e meninos de rua. As grandes preocupações do Movimento Nacional dos Meninos e Meninas de Rua em Pernambuco. Violência, presídio
TIB, drogas, Estatuto de Criança e do Adolescente. Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA está completando 10 anos, uma década dessa lei fundamental, que garante os direitos das crianças e adolescentes de todo o Brasil, mas ainda falta ser efetivamente implementada e respeitada. O ECA está aí, mas falta cumprir. O que fazer? Uma ação bem articulada entre governo e entidade de sociedade civil pode dar uma solução definitiva para o problema de crianças e adolescentes de rua, com educação para todos. O Movimento Nacional dos Meninos e Meninas de Rua de Pernambuco possui 21 núcleos de base e um pré-núcleo, realiza formação de educadores e participa de diversos fóruns de debate articulados sobre a realidade dos meninos e meninas de rua. Então, é uma discussão muito importante, né? Ao comparar o conteúdo dos textos e a situação socioeconômica atual, identifica-se que o principal aspecto que compromete a aplicação do ECA é qual que é algo que fere e muito nessa aplicação, né? O que é dentro dessas alternativas? Disparidade de renda familiar. O que significa isso? A diferença muito grande de renda, né? Basicamente, se a gente colocar aí em termos mais amplos, desigualdade social, né? Isso é um fato. E isso é, com certeza, a resposta. A disparidade, a diferença de renda familiar em que uma família não consegue ter nem o suficiente para todos os membros comerem naquele dia uma refeição que seja, enquanto outras famílias, sei lá, aí ostentam o que vocês quiserem aí pensar de ostentação. Estagnação de oferta laboral. Estagnar oferta laboral significa estagnar a oferta de trabalho. É isso que compromete a aplicação do ECA? Isso pode contribuir, até que pode, mas apenas isso vai ser essa contribuição? Ou isso aqui nos responde muito mais? Ou essa questão da renda, da família não ter o próprio sustento, de muitas das vezes as crianças estarem trabalhando ou estarem na rua, porque essas imagens aqui é sobre as questões de pessoas em situação de rua, ok? Interrupção de reforma urbana. Não é uma lógica direta, né? Reforma urbana em si. Analfabetismo de populações rurais. Observem. E aí, aqui no canal, deixa eu colocar aqui para vocês. Aqui no canal, a gente tem vídeos sobre distratores. A maioria dos vídeos que eu produzo, gente, eu coloco o Enem, mas a maioria dos vídeos que eu produzo pode ser para qualquer prova, tá? Porque a história não muda, as lógicas de estratégia de prova, muitas delas não mudam. E esses distratores podem te ajudar a entender todas as provas de uma forma geral. Por que eu falo isso? Isso aqui é um distrator que a gente chama de redução. Por que redução? O analfabetismo pode ser, sim, um fato que contribui muito para essa aplicação do ECA? Sim. Mas de população rural, não, é de geral. É a questão do todo, né? Então, tá reduzindo um aspecto que pode ser de relevância, ok? Então, é um distrator, letra A, nosso gabarito. Bora para a próxima. Se você chegou até aqui, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever sim neste canal, porque é muito importante para mim, para o Historizando e para você ter acesso a todos esses conteúdos. Assembleia de Operários em greve na região do ABC. Vamos ao texto. Em 13 de março de 1979, metalúrgicos de São Bernardo, Diadema, Santo André e São Caetano deflagram a primeira greve geral de uma categoria no país, desde a paralisação de Contagem em 1968. A medida foi aprovada para obter um reajuste salarial de 78,1%. Mesmo enfrentando forte repressão e a intervenção do governo nos sindicatos, a greve durou 2 semanas. Foi suspensa por 45 dias para que fossem reabertas negociações com as empresas, que acabaram concedendo um reajuste de 63%. Basicamente, o texto fala de um processo longo de resistência, ok? Resistência. Beleza.
Cerca de 200 mil operários participaram do movimento, que paralisou indústrias automobilísticas e de autopeças, além de outras grandes empresas da região. Os grevistas receberam apoio da Igreja Católica, de entidades de classe, do Movimento Democrático Brasileiro e de artistas famosos. Para quem não se lembra, dando spoiler, MDB. Qual é o Movimento Democrático Brasileiro? Partido de oposição da ditadura militar, tá? Dentro da ditadura militar, nós temos o chamado bipartidarismo, em que se tem aqui a Arena, que é o partido da situação, digamos assim, que é o partido dos militares, e o MDB, que é o partido de oposição. Aqui a gente está em 79, logo a gente está dentro do contexto da ditadura militar. Na história do movimento sindical no Brasil, a greve dos metalúrgicos do ABC em São Paulo, em 79, representa um marco muito importante. Sua importância no contexto da época esteve associada a que fatores? Está conectado, está ligado essa greve a quais os fatores, tá? Então é importante a gente entender aqui. Aqui nós temos a imagem que também veio na questão, trabalhadores unidos até a vitória. Letra A, regularização da liberdade de associação e anistia das lideranças locais. Isso aqui é o seguinte, observem que as negociações têm muito uma lógica de estrutura do trabalhador, principalmente em questões financeiras e políticas. Regularização da liberdade de associação. Não existia essa liberdade de associação, né, na ditadura militar, não tinha isso. Pelo contrário, você tem proibição de greve, proibição de sindicato, você não tem essa... Não tem como regularizar algo que não existia nesse processo. É claro que a anistia de lideranças locais seria a liberdade dessas lideranças, e essas lideranças não necessariamente só locais, mas também existem lideranças no sentido operário mesmo, de uma forma geral. E não é o caso dessa associação. O que vai ser associado? Interrupção de setor produtivo estratégico, porque é uma greve. É uma greve. Se é uma greve de metalurgia, que é um setor de base, é isso que vai acontecer. Interrupção de setor produtivo estratégico e respaldo da sociedade civil, porque aqui a gente observa o quê? Apoio. É essa associação que a gente tem que fazer, tá? Então, por isso, letra B. Garantia da estabilidade de emprego, no caso não, né? E flexibilização do corporativismo profissional. Também não acontece, para quem não sabe, o corporativismo é uma lógica, é uma estratégia utilizada entre trabalhadores e patrão de um processo, entre aspas, de união, que também vai ser um discurso muito usado aí nessa lógica de controle dos trabalhadores. Então, não vai ter essa flexibilização mesmo, porque não existe nesse processo, nessa lógica, nesse discurso, essa flexibilização. Fortalecimento do equilíbrio econômico nacional. Primeiro, não tem equilíbrio econômico nacional nesse momento. Existe um processo de crise, principalmente pós-milagre. Você tem aí um momento Bom, aqui 79... Eu confesso que eu não vou saber de cor o governo que estava, mas você não tem um equilíbrio econômico. Que primeiro, você tem um milagre com um auge e logo depois você tem uma estrutura de inflação, de crise. E aí lembrem-se que década de 80 é conhecido como década perdida. Então a gente está aí nessa transição aí de problemas econômicos acontecendo. E modernização das relações capitalistas também não é o caso. Então essa associação, a importância... Qual é a importância de uma greve desse tamanho? Interrupção de um setor de estratégia, justamente para chamar a atenção, e nesse chamar a atenção, o apoio da sociedade civil, porque aqui a ditadura entra em crise, né? Eu falo que nós temos o governo do Castelo Branco, do Costa e Silva, e aí no governo do Médici a gente tem um auge tanto econômico, com milagre econômico, quanto repressivo, e a partir daí nós temos o início da queda da ditadura, que vai culminar em 84, 85 com as eleições indiretas, mesmo com o processo de direta já. Eu vou deixar aqui
a nossa playlist, né, sobre ditadura militar. E aí você pode fazer uma revisão completa, fique à vontade. Como eu disse, o Historizando é nosso. Ou, se você chegou até aqui, fala assim, o milagre é dos trabalhadores. Pode ser? Milagre é dos trabalhadores. Eu preciso, na verdade, achar uma palavra, né? Eu sempre falo várias, e aí eu acho que vocês ficam com preguiça. Mas é isso, o milagre é dos trabalhadores de conseguir todo esse respaldo nessa greve, de ter toda essa resistência nesse momento tão crítico da nossa história e tão violento da nossa história. Então, o milagre é dos trabalhadores. Se você chegou até o final desse vídeo, deixa esse comentário para eu entender que você chegou até o final, que você gostou e que você aprendeu. Não se esquece de deixar o seu like, ele de fato é muito importante, muito importante. E é um clique, não custa nada. Aqui no YouTube eu tô como Historizando, né, esse canal maravilhoso, mas a gente tem também todas as outras redes sociais, eu estou com Historizando Tati. Eu queria muito que você também acompanhasse. Eu agradeço demais a sua atenção, espero ter te ajudado. Muito obrigada, um beijo e até a próxima.